Dia Abrams foi vista pela última vez em junho de 2020 no seu rancho na Califórnia. Mas, mesmo antes de desaparecer, a vida da Dia já era bastante conturbada com intrigas e litígio. Todo mundo na vida dessa mulher tinha algo a ganhar com o desaparecimento dela. Então, o que aconteceu com a Dia e quem foi o responsável? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou contar um caso bastante recente para vocês, que aconteceu durante a pandemia, em 2020, Alexandre. Acho que é o nosso segundo caso da pandemia já, ou terceiro. É, por aí. Estamos chegando. Não tem muitos casos, não. Aí assim. O próximo episódio a gente volta um século para trás. A gente vai falar do desaparecimento da Dia Abrams. E quando eu comecei a pesquisar esse caso, eu não tinha ideia do quão complexo ele era. E o roteiro ficou enorme. Então eu nem vou me alongar muito nessa introdução, porque senão o Alexandre vai brigar comigo, né, amor? Você não gosta quando eu deixo o episódio muito grande, assim. Você falando essas coisas, é assim que as pessoas mandam mensagem me odiando. Não odeie meu marido! Mas é isso. Eu queria só comentar rapidinho que o episódio anterior, né, a gente fez um pedido no final para as pessoas comentarem. E agora o episódio deve ter mais de 120 comentários. Que é comentário pra caramba, né? No Spotify, né? No Spotify, exatamente. Só no Spotify, é. E eu só quero lembrar para as pessoas que comentar é legal, ajuda o programa. Sim. Entendeu? Então, acabou de escutar? Vai lá e diz o que você achou. Exatamente, se você puder comentar, porque o Spotify é o único que deixa comentar e ele vai fazer questão disso influenciar alguma coisa no algoritmo dele. Então, é isso aí. Eu tenho quase certeza que por causa disso o episódio tá indo melhor do que eu esperava. Bem melhor. Né? Eu vi o gráfico de pra quantas pessoas estão sendo expostas e ele subiu bastante. Que bom. Eu imagino que seja por causa dos comentários de vocês. Então é isso aí. Me fala agora a história da Dia. Lydia Kentillo Abrams nasceu e cresceu em San Diego, na Califórnia. E ela era conhecida como Dia Abrams. Então o nome dela é Lydia, mas vocês nem vão escutar eu falar de Lydia nesse episódio. É só Dia mesmo. Ela cresceu com os seus pais e seus 2 irmãos em uma bela casa com um belo pomar de abacates em La Mesa, uma pequena comunidade no interior de San Diego. Embora a Dia fosse a filha do meio, ela era, a preferida, sabe? A que sempre recebia tratamento especial dos pais. Os pais falam que não têm filhos preferidos, mas isso é uma grande mentira. Quem tem irmão sabe. A família tinha galinhas e cachorros e a Dia era apaixonada por animais. Quando ela se tornou adolescente, a Dia passou a se interessar por maquiagem, moda e coisas sofisticadas. Conforme ela foi ficando mais velha, o seu principal objetivo passou a ser sair de La Mesa e deixar aquela versão de si própria, que ela considerava caipira, para trás. A Dia começou a se importar muito com dinheiro e com posição social. Foi então que entrou em cena o Clem Abrams, um incorporador imobiliário bem mais velho, natural do rico enclave de La Jolla, em San Diego. A Dia o conheceu através do Who is Who in America? Quem é quem na América? Um livro que era publicado anualmente, listando e fornecendo informações sobre pessoas influentes em diversos campos como as artes, ciências, negócios, esporte, política, etc. Essa foi a forma que a Dia encontrou de procurar por homens solteiros e ricos que vivessem próximos a ela. O Tinder dela. Era o Tinder dos anos 80. E o objetivo não era ser um Tinder, era só... Não, mas era ser a Forbes... A lista da Forbes. Entendeu? Sendo que dá todos os dados sobre a pessoa, inclusive onde ela mora, o que é meio bizarro,
mas realmente dava todos os detalhes da vida da pessoa. O Clem Abrams esteve em várias edições do Who's Who in America. Ele era bem-sucedido na carreira imobiliária e ainda vinha de uma família bastante rica. Então, a Dia pegou as informações sobre ele, começou a se corresponder com o Clem, os dois passaram a se falar e a flertar por telefone constantemente, e as coisas foram evoluindo para um namoro. Foi como se a Dia tivesse acertado na loteria. Em 84, ela engravidou do Clinton, o seu primeiro filho com o Clem. Então, os dois resolveram se casar diante de 100 convidados numa recepção no SeaWorld, o parque aquático mesmo. Lógico, né, que é o SeaWorld lá de San Diego, na Califórnia. Eles não foram para a Flórida para casar. E é claro que a família Abrams fez a Dia assinar um acordo pré-nupcial. A Dia realizou seu sonho de enriquecer e de se tornar uma socialite em La Jolla. Depois de alguns anos, a Dia se tornou mãe da Crisara também. E aos poucos ela foi se afastando da família, até cortar definitivamente o contato com os pais e os irmãos, os únicos laços que restavam daquela vida mais simples. A Crisara, a filha mais nova da Dia, é uma pessoa muito reservada e ela nunca deu entrevistas falando sobre o caso ou sobre a mãe. Mas o Clinton já deu diversas declarações e entrevistas sobre o desaparecimento da Dia, então eu vou citá-lo bastante ao longo desse episódio. O Clinton já afirmou algumas vezes que, quando criança, ele era incrivelmente próximo da mãe. Eles eram melhores amigos, brincavam e iam às compras juntos o tempo todo. Mas, quando o Clinton tinha cerca de 13 anos e a irmã dele tinha uns 9 anos, a Dia deixou a casa da família em La Jolla e se mudou para Idlewild, para o seu rancho chamado Bonita Vista, sem os filhos e sem o marido Clem, embora ele ainda a sustentasse financeiramente. Com o tempo, começaram a surgir rachaduras no relacionamento da Dia com os filhos. Segundo os seus amigos, a Dia sentia que os filhos não se esforçavam para vê-la, embora o Clinton afirme que não era o caso. Apesar disso, o relacionamento do Clinton e da Crisara com a mãe ficou tenso quando a saúde do pai deles, Clem, começou a se deteriorar. Os filhos não sentiam que a Dia compartilhava o mesmo grau de preocupação com o Clem, com quem ela ainda era casada. O Clinton também começou a assumir os negócios do pai, incluindo a manutenção das propriedades da Dia em Idlewood, e ele e a mãe discordavam sobre como administrá-las. O Clinton, assim como o pai, é um cara do mercado imobiliário. Ele tem bom senso para os negócios e estava pressionando a Dia a se livrar de uma das suas propriedades, que aparentemente só dava despesa. Olhando de fora, a Dia tinha uma vida perfeita. Um marido bom e rico de quem ela estava separada, mas que ainda lhe dava tudo que ela sempre quis. A Dia tinha várias propriedades, cavalos, todas as joias que ela poderia desejar. Ela comprava antiguidades e viajou o mundo. Mas as coisas nem sempre são como parecem. A vida da Dia parecia perfeita sim, mas ela deve ter tido os seus motivos para deixar La Jolla e se mudar para o rancho. Depois de ter conseguido o que ela sempre sonhou, a Dia repentinamente largou tudo e se mudou para um rancho nas montanhas de San Jacinto. Eu queria entender por quê, o que levou a essa mudança de vida dela, mas eu nunca encontrei explicações. E a Dia acabou se isolando do mundo. E enquanto ela se isolava da família, dos amigos e conhecidos, ela foi se aproximando de novos personagens. A Dia fez amizade com alguns moradores de Idlewood e até com pessoas que ela conheceu na internet. Aos 65 anos, a Dia era uma mulher confiante que estava sempre elogiando os outros, dizendo a eles que eles eram lindos e maravilhosos, mas, ao mesmo tempo, ela não tinha problema em chamar a atenção das pessoas se ela sentisse que estavam mentindo para ela ou que estavam fazendo algo errado. Uma loura glamurosa de 60 e poucos anos que sempre carregava uma arma
que atirava em cascavéis e administrava um rancho enorme, a Dia parecia durona. Mas, como vocês devem ter notado, ela, na verdade, era uma figura bastante complexa. Em outubro de 2016, quando a Dia estava com 62 anos, algo aconteceu que, na minha opinião, demonstra o quão isolada ela estava se sentindo na época. A Dia precisou de uma grande cirurgia nas costas porque ela sofria de fortes dores na coluna depois de ter caído de um cavalo alguns anos antes. No dia da cirurgia, a Cruzara foi com a mãe ao hospital em La Jolla. E a cirurgia foi muito invasiva e durou muitas horas, e a recuperação da Dia também não foi nada fácil. As anotações médicas no prontuário descreviam que a Dia estava chorando sem parar, deitada de lado, soluçando, e dizendo que, numa escala de 1 a 10, a dor que ela estava sentindo era nível 18. O médico recomendou consultar um psicólogo para depressão. Ele, inclusive, escreveu o seguinte no prontuário: discutimos planos de alta e a possibilidade de oferecer suporte emocional adequado para a paciente. Ela diz que todos na família dela estão muito ocupados. Algum tempo depois que a Dia saiu da cirurgia, quando ela ainda estava no hospital, ela teria contado para alguns amigos que o filho Clinton teria tentado matá-la. Segundo o Keith Harper, e guardem esse nome porque vocês ainda vão ouvir falar muito dele ao longo do episódio, a Dia teria lhe contado que o Clinton foi visitá-la no hospital. Enquanto ele estava lá, a Dia teria dito que estava com sede e pedido ao filho algo para beber. E depois de beber o que o Clinton deu para ela, a Dia afirma ter ficado em coma por quase 2 dias e meio. Ela passou a acreditar que o filho teria administrado algum tipo de droga com a intenção de tirar a sua vida. Não há nada nos registros médicos da Dia sobre essa acusação, mas havia a seguinte anotação de um dos médicos no prontuário: encontrei a paciente inconsciente. Ela não respondia ao ser chamada pelo próprio nome e não respondia a nenhum tipo de estímulo. Ela estava incapaz de acordar e foi encaminhada ao pronto-socorro para uma avaliação mais aprofundada. Independente do que realmente aconteceu, se o Clinton deu alguma coisa para Dia ou não, a cirurgia na coluna foi um ponto de virada significativo no relacionamento da Dia e do Clinton. Ela passou por um longo período de recuperação após receber alta. Durante esse período, ela resolveu criar o seu próprio fundo fiduciário, separado do fundo que o marido Clem possuía. Nesse fundo, a Dia depositou todas as suas antiguidades, armas, joias e propriedades, incluindo o rancho Bonita Vista, onde ela morava. A Dia era a única administradora desse fundo. Ao sentar com o advogado para escrever sobre as suas provisões, ela incluiu a seguinte frase: a administradora do fundo declara que, ao seu filho, Clinton Abrams, ela deixará apenas o seu amor e afeição. No caso da morte da Dia, a Cruzara se tornaria a administradora daquele fundo fiduciário e herdaria todo o patrimônio da mãe. O fundo continuou dessa forma pelos próximos anos, mas, eventualmente, a Dia fez outras alterações que daqui a pouco vocês vão saber quais são. Nossa, imagina, você pegar o testamento, sei lá, da sua mãe, ela falar: para você eu deixo só meu amor. Para você eu deixo, sei lá, 5 centavos. Uhum. Ela fez para ter certeza que você não ia poder recorrer dizendo: ela deve ter esquecido de mim, entendeu? Uhum. Ela não esqueceu. Ela botou aqui o que ela deixa pra você, e é nada. E a lei americana é meio bagunça, né? Você pode deixar nada pros seus filhos. Tem essa oportunidade. Aqui no Brasil não tem essa bagunça, não. Eu entendo o Clinton e a Cruzara sentirem uma certa distância, talvez até uma certa raiva da mãe, porque na cabeça deles ela abandonou quando eles eram crianças, pré-adolescentes, sabe? Mesmo sem nenhum detalhe, a gente sabe disso, né? A gente sabe que ela foi embora e deixou eles com o pai e vazou e meio que
se desligou de todo mundo. Uhum. Então, assim, eu não sei se ela também tem razão de ficar acusando eles e cobrando a presença deles, cobrando visita e cobrando, sabe? Que cuidem Assim, dela. a impressão que não eu sei. tenho, de novo, não falando aqui do Brasil, das nossas famílias, nem nada, mas eu vejo muito americano, boomer e tal, a galera mais velha, que acha que os filhos têm a obrigação de vir visitar Sim. e não faz nenhum esforço. Os filhos têm que visitar, os filhos têm que trazer os netos, e faz zero esforços de ir até onde os filhos estão. E lembrando que é americano. Os filhos, quando saem da casa dos pais, eles vão pra outra cidade, eles vão pra outro estado, é sempre um problemão. E não fazem muita questão de... Os filhos sempre que têm que ir, senão os pais também nunca vão, né? E ainda tem isso, a mulher também vazou quando eles eram crianças, então... Sim. Eu ficaria muito ressentida. Não sei nem o motivo que ela fez isso, mas se fosse a minha mãe, eu ficaria ressentida dela ter ido embora assim. Embora a Dia e o Clem ainda fossem legalmente casados, eles viviam vidas completamente separadas. E de acordo com a Julie Stanford, uma das poucas boas amigas da Dia, que também vivia em Idlewood, a Dia tinha uma vida amorosa bem ativa. Era para Julie que a Dia confidenciava sobre a sua vida e seus problemas amorosos. Segundo a Julie, a Dia não teve muita sorte em encontrar o cara certo. Ela geralmente conhecia homens online e logo se envolvia com eles e os levava para o seu rancho. A Julie sempre aconselhava a amiga a se proteger, a não ficar levando qualquer um para dentro da casa dela, para não ficar mostrando para esses homens que ela conhecia online as coisas caras que ela possuía e o rancho milionário onde ela morava. Mas não adiantava, porque a Dia sempre continuava fazendo isso. No final de 2016, a Dia conheceu um homem chamado Keith Harper num site de namoro chamado Farmers Only. Tipo, só fazendeiros. Bem específico. Né? O Keith disse que os dois se conheceram pessoalmente depois de alguns meses conversando online, quando ele voou do Colorado para a Califórnia, especialmente para conhecer a Dia. Segundo o Keith, os dois passaram 4 dias maravilhosos juntos, cavalgando e fazendo trilhas. Depois desses 4 dias, o Keith voltou para casa no Colorado, mas ele e a Dia mantiveram contato constante. O Keith viajou outras 2 vezes para a Califórnia e no início de 2018 ele se mudou do Colorado para morar com a Dia no rancho dela na Califórnia. O Keith afirma que depois que ele se mudou para o rancho, eles simplesmente viveram as suas vidas. Ele e a Dia viajaram pelo oeste americano e administraram o rancho juntos. Mas então aconteceu algo que iniciou uma espécie de efeito dominó. O marido da Dia, o Clem, faleceu em dezembro de 2018. E no mesmo dia que o Clem morreu, a Dia fez uma alteração no fundo fiduciário que ela tinha criado, aquele onde ela deixava tudo para Crisara, praticamente. A Dia riscou o nome da filha do fundo e escreveu uma emenda que dizia: a administradora do fundo não deixa nada além do seu amor e afeição para o seu filho Clinton Abrams e para a sua filha Crisara Abrams. Não se sabe por que ela fez isso no mesmo dia que o marido morreu. Se teve algum gatilho, alguma coisa específica que levou ela a isso. Mas agora, se a Dia morresse repentinamente, nenhum dos seus filhos receberia nada. Como se o mês de dezembro já não tivesse tido acontecimentos suficientes, o Keith afirma que ele pediu a Dia em casamento. Ele diz que deu um anel de noivado de ouro para ela, mas que a Dia nunca contou para ninguém que eles estavam noivos. Eu, na verdade, não encontrei ninguém que afirmasse com certeza nem que ele e a Dia eram um casal. A maioria das pessoas achava que ele era só alguém que trabalhava, que administrava o rancho dela. Mas, segundo o Keith, ele e a Dia não contaram a ninguém sobre o noivado para não prejudicar a Dia, que poderia perder o apoio financeiro fornecido pelo espólio do Clem. É uma história muito esquisita, sabe? Sei lá, tem uma amiga dela que fala que eles eram um casal e essa amiga não é confiável. E todas as outras pessoas que viviam na região
não faziam ideia que eles eram um casal. Nunca nem viram eles juntos. Só existe uma foto deles dois juntos. De uma mulher que tinha uma muito vida esquisito. ativa, né? De relacionamento. Sim, E aí vem o outro babado. Vocês lembram que a Dia estabeleceu o fundo fiduciário para administrar os bens dela, certo, Alexandre? Eu lembro. O Clem também possuía um fundo fiduciário. E após a morte dele, a Dia não só alterou o fundo dela, como ela ainda resolveu analisar melhor o fundo fiduciário do Clem. O ex-marido. O ex-marido que morreu. Durante todo o tempo em que a Dia morou no rancho em Idlewood, era o Clem que pagava as contas. Quando ele era vivo, ele a sustentava e garantia que ela tivesse tudo o que precisava e tudo o que ela quisesse. Mas agora, os filhos do casal, Clinton e Crisara, se tornaram administradores desse fundo fiduciário e de todos os bens do Clem. Então, eram os filhos que iam determinar quanto dinheiro eles iam dar para a Dia e se eles iam pagar as contas dela ou não. Eles não eram obrigados a isso. Portanto, embora o Clem tenha sustentado a esposa durante a vida toda, agora que ele estava morto, não parecia que o dinheiro ia continuar fluindo para o bolso da Dia, não. Pelo menos não como era antes. Independente de quanto dinheiro os filhos enviassem para Dia, ela sentia que não era nem perto do que ela merecia. E para complicar ainda mais as coisas, houve uma mudança na legislação tributária que afetou o valor que a Dia poderia ganhar do espólio do Clem. Como a esposa legal do Clem, a Dia esperava receber cerca de metade do patrimônio dele, algo em torno de 7 a 10 milhões de dólares. Mas após essa mudança na legislação, a Dia poderia ficar sem nada. Então, 6 meses após a morte do Clem, a Dia entrou com uma ação judicial contra os próprios filhos, para modificar o fundo fiduciário do Clem e invalidar o acordo pré-nupcial que ela tinha assinado tantos anos antes. A Dia sentia que o acordo pré-nupcial era injusto e que ela era muito jovem e havia sido pressionada a assiná-lo na época. Ela queria receber, no mínimo, 6,7 milhões de dólares. Os filhos não queriam atender às exigências da mãe. E claro que isso não ajudou nem um pouco a relação familiar. Segundo uma amiga da Dia, chamada Diana Feder, a Dia certa vez virou para ela e disse: "Se alguma coisa acontecer comigo, foi o Clinton." A Diana também era bem próxima da Dia. Ela, a Julie e a Dia eram um trio de amigas inseparável. Mas, como eu disse para vocês antes, a Julie era uma das poucas boas amigas que a Dia tinha. Então, vamos ficar de olho na Diana Feder, porque ela não é flor que se cheire, não. 2 semanas antes de desaparecer sem deixar vestígios, a Dia fez mais uma grande mudança no seu fundo fiduciário. Ela nomeou Keith Harper como o novo beneficiário e nomeou a Diana Feder como a administradora alternativa, como uma segunda pessoa em comando caso algo acontecesse com o Keith. Isso significava que, se algo acontecesse com a Dia, como ela morrer ou desaparecer, o Keith assumiria o controle do seu fundo fiduciário e se beneficiaria de todo o seu patrimônio. Todas as suas antiguidades, contas bancárias, joias e ativos imobiliários avaliados em potencialmente milhões de dólares. E que coincidência, né? Que não demorou nem 15 dias para ela desaparecer. Em 6 de junho de 2020, a Dia Abrams foi vista pela última vez em seu rancho na Califórnia. Por volta das 9 da manhã de sábado, dia 6 de junho, a Dia foi à casa de uma vizinha para entregar rolinhos de canela. Essa vizinha estava com câncer, fazendo quimioterapia, e a Dia queria fazer uma gentileza, porque sabia que a mulher amava rolinhos de canela. As imagens da câmera da porta da casa da vizinha foram divulgadas. A Dia vestia uma blusa preta larga, seus longos cabelos louros estavam soltos, e ela foi vista tocando a campainha com uma caixa de rolinhos na mão.
Quando a Dia percebeu que a vizinha não ia atender, ela colocou a caixa em algum tipo de parapeito ao lado da porta e então ela foi vista se afastando. Por volta das 14h30, a Dia mandou uma mensagem para Diana Feather, pedindo recomendações de limpadores de janelas, já que ela estava pretendendo alugar algumas das suas propriedades no Airbnb. Você deve estar se perguntando, assim como eu, por que a viúva do milionário resolveu alugar casas no Airbnb, ainda mais no meio da pandemia que estava acontecendo, em 2020, né? É verdade, é um dos poucos casos que a gente tem na pandemia. Pois é. Mas, aparentemente, a Dia sentia que não estava numa boa situação financeira e, segundo alguns relatos, emocional. A mensagem que a Dia mandou para Diana é a última evidência que nós temos do que a Dia fez naquele dia, porque tudo o que aconteceu no sábado, depois dessa troca de mensagens da Dia com a Diana, é relatado pelo Keith Harper. Segundo o Keith, ele e a Dia alimentaram os cavalos durante a manhã e depois relaxaram almoçando. O Keith disse que a Dia estava de bom humor quando eles terminaram o almoço por volta das 14h30. Mas depois do almoço, ela disse que precisava conversar com ele. O Keith perguntou se eles podiam conversar sobre o assunto quando ele terminasse o trabalho. Então ele foi para o pasto cortar a grama. Às 16h30, a Dia mandou uma mensagem para o Keith, mas segundo ele não recebeu a mensagem, não ouviu a mensagem, porque ele estava no trator e não ouviu a notificação. Mas a Dia teria mandado uma mensagem para ele que supostamente dizia: Harper, você não pode me salvar de tudo. Mesmo que acredite que pode, você não pode. Eu nunca vi essa mensagem, não sei se ele mostrou essa mensagem para a polícia ou não, se está confirmado que ela enviou, que o celular dela enviou essa mensagem por volta das 16h30, por isso que eu fico com o pé atrás, não tenho certeza se essa mensagem existe mesmo ou se é só ele que está falando que a mensagem existe, entendeu? De acordo com a versão do Keith, ele chegou do corte da grama às 19h15 e a Dia não estava em lugar nenhum. Ele achou que ela estava exercitando os cavalos, então ligou para ela e ouviu o celular dela tocando no andar de cima. Ele subiu as escadas pensando que a Dia devia estar lá em cima, porque às vezes ela tinha crise de enxaqueca e ia deitar. Mas a Dia não estava em lugar nenhum da casa. O telefone dela estava no quarto e a bolsa dela estava em cima do balcão na cozinha. O Keith disse que então ele foi ver se a caminhonete da Dia estava lá fora. E quando ele notou que a caminhonete ainda estava estacionada no mesmo lugar de antes, ele começou a procurar pela Dia na propriedade. O Keith disse que ele procurou nas casas de hóspedes, em vários galpões e unidades de armazenamento, e que nas primeiras horas da manhã de sábado para domingo, ele parou de procurar e foi dormir. No domingo, quando ele acordou, a Dia ainda não tinha voltado. O Keith disse que ele continuou a busca imediatamente. Enquanto procurava próximo à estrada, ele teria visto um policial rodoviário e foi falar com ele. E o policial teria dito a ele que a polícia não faria nada, nem adiantava chamar a polícia naquela hora, porque tinha que esperar 48 horas para a polícia agir. E a Dia tinha sumido só ontem. Depois que o Keith falou com esse tal policial rodoviário, a notícia começou a se espalhar. A Diana Feather, a amiga da Dia, descobriu que o Keith estava tentando entrar em contato com ela. Quando ela retornou a ligação, o Keith disse que a Dia não tinha voltado para casa na noite anterior e perguntou se ela estava com a Diana. Nós sabemos que às 8h24 da manhã de domingo, uma ligação foi feita do rancho para a polícia para relatar o desaparecimento de uma pessoa. Eu não sei quem fez essa ligação, se foi o Keith, se foi o Isidro, que era um empregado de confiança da Dia no rancho, mas, de qualquer forma, a polícia só apareceu mais tarde no dia seguinte. Enquanto isso, a Diana reuniu um grupo de busca com veteranos do Exército que pertenciam ao seu clube de motociclistas. E só para vocês saberem,
A Diana era uma agente do serviço secreto aposentada e no início da carreira ela tinha sido policial. Então, ela saberia muito bem o que fazer e como lidar com um caso de pessoa desaparecida. Os amigos da Dia em Idlewood e os vizinhos de um acampamento cristão do outro lado da estrada também foram ajudar a procurar pela Dia. A dona desse acampamento se chama Carmen e, no local, há práticas de exercícios para detectar incêndios e também para localizar pessoas perdidas. Então, ela e os membros do acampamento sabiam como conduzir buscas por pessoas desaparecidas. Algumas das pessoas que estavam participando das buscas presumiram que a Dia tivesse saído para fazer uma trilha e se machucado. Mas tinha uma lista crescente de pistas que tornavam isso meio improvável. O celular dela e as armas da Dia estavam na casa, coisas que ela sempre levava com ela quando fazia caminhadas. E havia outra coisa que também não era um bom indício. A cadela da Dia, chamada Ruby, ainda estava lá no rancho. A Ruby estava doente, com uma dieta muito específica, muito restrita e tomando muitos medicamentos. E a Dia nunca teria deixado a Ruby para trás. Ela sempre levava a Ruby para todos os lugares, não importava aonde ela fosse. Até no escritório do advogado dela, ela levava a cadela com ela. Enquanto as buscas aconteciam, um membro da equipe da Carmen viu que a Ruby foi direto para um pedaço de terra fresca, se deitou ali em cima e não queria sair daquele lugar de jeito nenhum. Por volta do meio-dia de domingo, enquanto o rancho estava cheio de voluntários procurando a Dia e contaminando uma possível cena de crime, o Clinton chegou no rancho com alguns amigos. Ele tinha sido avisado do desaparecimento da mãe pela vizinha e amiga dela, Julie. Assim que o Clinton saiu de casa, em La Joya, ele já foi tomando providências e ligou para uma empresa de investigação particular e pediu que cães farejadores fossem levados ao rancho para procurar a Dia. Segundo o Keith, ele e a Dia estavam juntos há pelo menos 2 anos. Mas o Clinton nunca conheceu e nem tinha ouvido falar dele até esse dia. A caminho do rancho, o Clinton ligou para o Keith e pediu que ele separasse algumas peças de roupa que a Dia tivesse usado recentemente para que os cães farejassem. O Clinton chegou ao rancho e quase imediatamente qualquer esperança que ele tivesse que a Dia pudesse estar viva desapareceu, porque, segundo o Clinton, ele sentiu que o Keith estava agindo de forma suspeita. Ele disse algumas coisas estranhas sobre se você subir a colina e encontrar um cadáver, não toca nele, porque pode ser uma cena de crime. O Clinton também notou algumas coisas estranhas no rancho. A porta da varanda do segundo andar foi arrombada por fora e havia lascas de madeira por todo o quarto da Dia. Esse foi o único sinal de arrombamento que ele viu. O Clinton também afirmou ter visto um monte de bilhetes espalhados pelo quarto da mãe, escritos com a letra da Dia. E entre esses bilhetes haveria um que dizia que ela temia por sua vida. Um dos vizinhos da Dia mencionou algo incrivelmente útil durante as buscas. Ele notou que o rancho estava coberto de câmeras de segurança por todo lado. A Dia era muito paranoica com a segurança dela e do rancho. Tinha câmera até nos lugares mais improváveis. E ela não saía de dentro de casa sem uma arma com ela. Então, com certeza, alguma daquelas câmeras teria registrado o que aconteceu com a Dia, certo? A vizinha, a Carmen, enviou um dos seus técnicos de TI para verificar as câmeras. Ele entrou no local onde ficava a central e ele não conseguiu fazer o servidor ligar. Ele não conseguiu inicializar de jeito nenhum e afirmou posteriormente que alguém havia mexido naquele servidor e o danificado. Caraca, engraçado que no documentário não fala nada disso. Não. É porque a gente não fala do documentário nesse episódio ainda, né? Na verdade, a polícia mesmo não fala nada sobre esse caso. Entendi. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente tem são os testemunhos das pessoas que estiveram lá,
dos amigos da Dia, dos envolvidos, entendeu? De entrevistas e tal. A polícia mesmo, eu não sei o que a polícia encontrou. Eu não sei se a polícia mandou, sei lá, o FBI pra analisar o servidor, entendeu? E talvez achou alguma coisa, talvez não. Porque a Marcela pediu pra eu ver o documentário um episódio do programa Desaparecidos, do Investigação Discovery. E que parece que deixa muita coisa de fora. Tem uma lista absurda de coisas que ficam de fora. E ele é bem comprando a ideia da amiga. É bem tendencioso contra o filho. Né? Contra o Clinton. Que pode ter sido ele, não sei, vamos ouvir o episódio ainda. Mas ele não fala coisas estranhas das pessoas que cercavam ali. Sim. A Dia. E isso aí de ter câmera, eu nem sabia que tinha. Nem que o servidor pudesse ter sido sabotado. Mas o documentário não fala nem que havia câmeras. Olha, tinha mais de 20, mais 30 câmeras espalhadas assim pelo rancho. E elas cobriam o rancho todo, sabe? Elas estavam bem, com ângulos assim bem específicos, bem localizadas mesmo. Sem ponto entendeu? cego e tal. O consenso entre a equipe da Carmen é que tudo parecia meio estranho. No fim das contas, eles acharam que eles foram chamados para deixar pegadas e vestígios por todo lado e danificar a cena do crime. Pelo menos foi assim que eles se sentiram naquele momento. Essa equipe da Carmen era quem? Era a vizinha do acampamento cristão, que ficava no outro lado da estrada, entendeu? Uhum. E eles tinham experiência com busca e salvamento e coisas assim. E, tipo, ela chegou lá e o Keith não tava ajudando em nada, sabe? Ele não falava nem... então, naquela área ali já teve busca. Uhum. Naquela outra área a gente já procurou. Não, era qualquer coisa. Uhum. E aí teve essa história da câmera, e teve outras coisas esquisitas meio que acontecendo, entendeu? Que aí, no fim das contas, eles pensaram, cara, a gente foi chamado aqui a gente foi feito de bobo, foi chamado aqui só pra prejudicar talvez uma cena do crime que tenha acontecido, prejudicar uma futura investigação. Uhum. As equipes de busca não tiveram sorte em encontrar nenhum vestígio da Dia. Os cães farejadores também não encontraram rastro dela. Logo, as pessoas começaram a se dispersar. Mais tarde, naquela noite, a Diana Feder disse que ela recebeu outra ligação. Ela tinha ido embora para a casa dela e o Keith Harper estava ligando. Ele disse que estava chateado, estava triste e pediu que a Diana fosse até lá fazer companhia para ele. Ela acabou passando a noite no rancho com o Keith. Olha só, que boa amiga que ela é. Segunda-feira, dia 8 de junho, já fazia 2 dias desde que a Dia foi vista pela última vez e não havia nem sinal dos policiais. A polícia só apareceu à tarde e quando os policiais finalmente chegaram, eles tomaram algumas decisões frustrantes. Eles imediatamente entraram na propriedade e expulsaram todo mundo que estava por lá. Eles não olharam para ninguém, não perguntaram quem havia contatado o departamento do xerife, não perguntaram quem era o Keith, quem era a Diana ou qualquer outra pessoa. Eles nem sequer anotaram nomes de quem estava ou esteve no local. A Diana disse que ela ficou especialmente chateada porque as pessoas começaram a sair sem serem interrogadas pela polícia. Outras pessoas que estiveram no rancho no dia da busca, tanto no domingo quanto na segunda, disseram também que o departamento do xerife de Riverside levou simplesmente 3 anos para entrar em contato com eles e perguntar o que tinha acontecido, o que eles tinham visto naquele dia. De qualquer forma, quando os policiais encerraram a busca naquela noite de segunda às 22h35, eles entregaram as chaves do rancho para o Clinton e Cruzara, os filhos da Dia. Eles voltaram ao rancho e fizeram outras buscas nos próximos dias, usando até helicópteros e mergulhadores. Os policiais deixaram o mandado de busca no rancho. E, surpreendentemente, havia um segundo endereço listado naquele mandado. A casa da Diana Feder. Eu não consegui confirmar com a polícia se eles revistaram a propriedade dela. A Diana disse que não, mas eu não sei se eu acredito. E, de qualquer forma, eu fiquei curiosa para saber por que eles iriam querer revistar a casa da Diana.
A polícia também deixou a lista de todos os itens, as possíveis evidências que foram confiscadas. Havia um roteador Netgear, que, entre outras coisas, teria informações sobre quais celulares estavam conectados ao Wi-Fi e qualquer atividade de câmeras de segurança. Havia um pedaço de papel higiênico, um band-aid e lençóis que a polícia notou que poderiam ter manchas de sangue. Havia também cartuchos de munição usados e, por último, 2 bilhetes escritos à mão. Estava numa lista de itens que a polícia largou por lá. Não, a polícia, quando ela obtém o mandado de busca, né, com a causa provável para revistar o lugar e tal, ela sempre deixa uma cópia com o proprietário do lugar. Nesse caso, eles deixaram com o Clinton e a Cruzara. E junto com essa cópia do mandado, eles também deixam uma cópia de da lista de tudo que foi confiscado. Nesse caso, essas coisas foram confiscadas durante a primeira busca que a polícia fez no rancho, que foi na segunda-feira. Nos outros dias que eles também tiveram lá fazendo outras buscas, não foi revelado o que foi confiscado. Provavelmente o Clinton tem essa lista, mas eu acho que ele nunca falou abertamente o que continha nela, entendeu? A cronologia do desaparecimento da Dia é quase inteiramente baseada em declarações feitas pelo seu namorado, Keith Harper, que admitiu que ele foi a última pessoa a ver a Dia viva em seu rancho. Então, é claro que a polícia devia interrogar o Keith logo de cara, certo? Mas não foi por pura incompetência que eles não conseguiram interrogar o Keith. Eles não o interrogaram naquela segunda-feira porque ele se mandou do rancho. Se você ouviu esse programa até aqui e está gostando, considere se tornar um apoiador desse podcast. Lembrando, essa semana eu vi uma discussão enorme sobre isso. Quase nenhum criador de conteúdo independente sobrevive sem a ajuda do seu público. Então, ainda bem que a gente tem os nossos apoiadores aqui no Detetive do Sofá. E quem quiser se tornar parte desse grupo, ajudar o podcast a continuar existindo, dá uma olhada, vai lá no Aurelo, vai lá no Apoia-se, busca por Detetive do Sofá. Tem aqui, se você está ouvindo no Spotify, agora tem aqui o botãozinho no próprio perfil do Detetive do Sofá no Spotify, que já leva para uma das nossas campanhas de financiamento coletivo. Ajuda bastante esse podcast a continuar existindo. É muito importante mesmo. E é quem a gente pode sempre contar, são os nossos apoiadores. Certo, Marcela? Essa cara que você tá fazendo é muito... Você parece que tá com a mão na cabeça, tipo, ai meu Deus. Falou muito bem hoje, parabéns. Muito obrigado. Recado dado, vamos voltar pra história da Dia. Um funcionário da Dia de confiança, chamado Isidro, apareceu no rancho às 8h30 da manhã da segunda-feira para ajudar nas buscas pela patroa. Mas, na segunda, quando o Isidro chegou, a Diana Feder estava no portão principal do rancho com uma arma. O Isidro foi autorizado por ela a entrar, mas outros vizinhos e amigos que queriam continuar as buscas pela Dia na segunda estavam sendo impedidos por ela naquela manhã. Quando ele entrou no rancho, o Isidro notou que o Keith tinha um trailer que estava abarrotado de coisas e que ele estava se preparando para deixar o rancho. O Keith disse que tinha negócios para resolver no Novo México e no Colorado. Então, apenas 2 dias após o desaparecimento da sua noiva, o Keith saiu pelos portões e seguiu para fora do estado. Quando os policiais finalmente chegaram ao rancho na segunda-feira à tarde, o Keith já estava longe dali. O Keith ficou ausente por 7 dias, supostamente para participar de reuniões de negócios. Ele disse para algumas pessoas que precisava resolver uma questão tributária em uma propriedade que ele possuía no Novo México. Mas para outras pessoas, como a Diana Feder, ele teria dito que precisava encontrar com o seu oficial de condicional. Eu vou voltar a falar da ficha criminal do Keith já já. É lógico que as pessoas que participaram das buscas acharam estranho que o Keith deixasse o rancho e o estado a negócios quando a sua suposta noiva estava desaparecida, e pouco antes da polícia chegar para realizar uma busca em larga escala. O único álibi do Keith era que ele estava cortando a grama no pasto quando a Dia desapareceu.
Mas várias pessoas afirmaram que aquele pasto não tinha sido aparado recentemente. Havia ervas daninhas até a altura dos joelhos. Além disso, um vizinho chamado Aimel se lembra que o Keith lhe disse durante a primeira busca que ele estava trabalhando numa construção na propriedade, não cortando a grama quando a Dia desapareceu. Em 12 de junho, os detetives viajaram para o Novo México e apreenderam o trailer pertencente ao Keith Harper. Os investigadores apreenderam o veículo e removeram uma parte do banco do motorista como evidência, de acordo com o mandado de busca. Os investigadores também realizaram buscas no depósito do Keith, o American Storage Complex, em Aztec, no Novo México, mas a lista de evidências removidas do depósito foi mantida em segredo pelos investigadores da Califórnia. O Keith afirmou que ele levou o trailer nessa viagem de negócios com ele para ele ter onde ficar quando ele voltasse para a Califórnia, porque os policiais tinham dito que eles estavam fechando o rancho, isolando o rancho. Mas por que você teria que dirigir centenas de quilômetros para uma reunião em pleno 2020, na pandemia, quando as pessoas estavam aprendendo a fazer reunião pelo Zoom? É verdade. E ainda mais com a sua noiva desaparecida? Várias semanas depois, o Keith processou a polícia para reaver o trailer. Ele venceu e nada mais aconteceu até onde eu sei. Eu vou aproveitar que a gente está falando do Keith agora para contar sobre a ficha criminal dele para vocês. O Keith foi condenado em 2000 por violência doméstica. Ele foi inicialmente acusado de agressão sexual e sequestro, ambos crimes bastante graves, mas ele se declarou culpado de agressão leve após a sua vítima se recusar a testemunhar contra ele. Provavelmente porque ela sofreu ameaças, né? A própria promotoria acabou nem obrigando a mulher a testemunhar também para meio que protegê-la, entendeu? Em 2011, ele foi considerado culpado de agressão sexual por apalpar duas mulheres num passeio de snowmobile, aqueles carrinhos de neve, sabe? E ele recebeu a ordem de se registrar como um agressor sexual. Em 2014, ele foi condenado a 4 meses de prisão por violação de condicional. Todas essas condenações foram feitas no Colorado. O Keith também cumpriu pena em uma prisão federal por operar ilegalmente o seu negócio chamado Outlaw Tours em terras do Serviço Florestal sem autorização e por fornecer um relatório e outras informações falsas a um agente do Serviço Florestal. O Keith cumpriu 3 meses de uma pena de 4 meses numa unidade prisional em Florence, no Colorado. Eu fiquei intrigada pensando se a Dia sabia de tudo isso, principalmente dessas acusações de agressão sexual. Claro que não há como saber ao certo, mas, segundo o Keith, eles discutiram tudo isso em detalhes muito antes de começarem a namorar. Eu, particularmente, duvido bastante que ela soubesse. Mas não é só o passado do Keith que é meio estranho, não. Cerca de 1 ano e meio depois do desaparecimento da Dia, aconteceu um incidente bem estranho no rancho que eu preciso contar para vocês. Em agosto de 2021, uma mulher chamada Jody Newkirk, de 46 anos, começou a trabalhar no rancho Bonita Vista como tratadora de cavalos. A Jody estava alugando uma casa em outra propriedade também pertencente a Dia Abrams, mas ela estava com dificuldades de pagar o aluguel. Então, o senhorio dela, o Keith Harper, disse que ela podia pagar pelo aluguel trabalhando no rancho. A Jody, que lutava contra o vício em metanfetamina desde os 15 anos, tentava reconstruir a sua vida. Ela era mãe de 2 filhos adolescentes que moravam com os pais. A Jody gostava de atividades ao ar livre e era uma mulher muito forte, muito aventureira e muito capaz. Em 23 de dezembro de 2021, a Jody foi encontrada morta no que foi relatado como um acidente de quadriciclo no rancho. Por volta das 17 horas, o Keith ligou para a emergência para relatar que o quadriciclo havia capotado.
O Keith tinha empurrado o quadriciclo para o lado e tirado ele de cima da Jody e estava fazendo ressuscitação cardiopulmonar nela quando a polícia chegou. A história que ele contou foi bastante estranha, porque ele disse que era quase véspera de Natal, estava nevando, e do nada a Jody disse que queria ir lá fora, pegar o quadriciclo e andar por aí e cortar um pinheiro para ser a árvore de Natal deles no rancho. Uhum. Ele falou, não vai, tá nevando, é perigoso, né, você andar de quadriciclo assim na neve. E ela foi mesmo assim. E aí ela teria sofrido esse acidente e capotado. Os policiais não observaram grandes danos ao quadriciclo e notaram que as marcas dos pneus que levavam ao veículo terminavam abruptamente atrás dele, indicando que o veículo havia simplesmente parado. Os policiais também ressaltaram que não havia marcas de derrapagem ou deslizamento e que o solo ao redor do quadriciclo não havia sido remexido. Também não havia traumas ou ferimentos na Jody que fossem consistentes com um capotamento. Nenhum capacete foi encontrado na cabeça da Jody e nem nas proximidades. Então, assim, era para ela ter, no mínimo, se machucado, né? Uhum. Sofrido alguns arranhões. Às 21 horas, os policiais e um legista presentes no local decidiram chamar a Unidade Central de Homicídios do Departamento do Xerife do Condado de Riverside. Em fevereiro de 2022, o relatório da autópsia da Jody foi divulgado, e a causa da morte dela foi um pouco surpreendente. Toxicidade aguda por metanfetamina. Ela possuía uma concentração de 3,5 miligramas de metanfetamina por litro de sangue. E isso é muita coisa. É mais do que o triplo de metanfetamina necessária para causar uma overdose. A causa da morte permaneceu como indeterminada, porque não existem evidências para determinar se a Jody administrou as drogas em si mesma ou se foi outra pessoa que fez isso. A Jody manteve um diário detalhado durante aqueles poucos meses em que ela morou no rancho. E as entradas do diário da Jody são escritas em forma de cartas, e muitas delas são endereçadas ao Keith. Pela escrita da Jody, parece que o relacionamento deles era mais do que profissional. Uma delas eu vou ler agora para vocês. Querido Keith, sei que eu não deveria estar escrevendo isso e que você provavelmente nem vai ler mesmo. Às vezes, desabafar ajuda muito. E, cara, eu tenho muito a dizer sobre tudo, obviamente. Com você fora, é muito difícil me sentir bem com tudo. Preciso me comunicar e pessoalmente é sempre melhor. Sinto que andamos meio que em páginas diferentes ultimamente. Provavelmente porque eu sinto que você é um cachorro de computador, um computer dog, eu não sei o que isso quer dizer. Ou como um gigolô de luxo ou algo assim. De qualquer forma, você realmente dorme com quantas mulheres consegue e diz a todas as garotas o que elas querem ouvir e diz basicamente a mesma coisa. Eu te escuto e estou me sentindo muito estranha com o comentário que você sempre vai sentir a minha falta na mensagem de alguns dias atrás. Que diabos foi aquilo e você nunca explicou? Enfim, eu não gosto do jeito que isso soa, nem um pouco. É estranho. Com você fora eu sinto sua falta, mas acho que as coisas vão ser diferentes quando você voltar. Não sei quem vai começar, mas eu estou sentindo isso muito forte. Além do diário da Jody ter vindo à tona, ficou claro também que ela não tinha um contrato de trabalho por escrito e ainda existem evidências de que ela estava sendo mantida no rancho contra a sua vontade, além de estar sobrecarregada e sem pagamento, e que ela estava sendo manipulada emocional e mentalmente pelo Keith. A Jody chegou aí na delegacia de polícia em Paris cerca de um mês antes da sua morte, para registrar um boletim de ocorrência sobre o roubo do cavalo dela. E quando a Jody esteve na delegacia, ela foi alertada pela polícia de que o Keith Harper era perigoso. Infelizmente, a situação não era nada boa para Jody, que estava sem o cavalo e com um carro que não estava mais funcionando.
seria difícil para ela escapar daquela situação e daquele rancho. E o Keith deve ter ficado bastante apreensivo ao saber que a Jody esteve conversando com a polícia. Talvez ele tenha feito algo com a Jody para garantir que ela não sairia dali. Cerca de uma semana depois dele ter ido para o Novo México, logo após a Dia desaparecer, o Keith retornou ao rancho, como vocês sabem, e lá ele e a Diana tiveram um confronto com os 2 filhos da Dia, o Clinton e a Crisara. Cerca de um mês após o desaparecimento da mãe, o Clinton e a irmã dirigiram até o rancho Bonita Vista com o seu advogado para levar a caminhonete da Dia com eles. Eles não queriam que o Keith ficasse com a caminhonete ou a levasse quando fosse sair da propriedade. Mas logo que eles chegaram, a Diana Feder os interrompeu. Ela entregou a eles um pedaço de papel, um documento legal com a assinatura da Dia. Era uma procuração surpreendentemente ampla que dava controle total sobre os bens dela. Além disso, o Keith esfregou na cara dos filhos da Dia que ele era o administrador do fundo fiduciário e que ela só tinha deixado amor e afeto para eles. Então, os filhos da Dia não só não puderam levar a caminhonete com eles, como eles também precisaram entregar as chaves do rancho para Diana e para o Keith. Claro que o Clinton e a Crisara, então, entraram com uma petição solicitando a remoção do Keith Harper e da Diana Feder como os curadores do patrimônio da sua mãe. A petição deles solicitou ao tribunal que nomeasse, ao invés disso, um administrador neutro para cuidar do patrimônio e do fundo fiduciário da Dia. A petição do Clinton e da Crisara afirmava que o Keith Harper se recusou a permitir que a família da Dia inspecionasse o fundo fiduciário e obtivesse uma prestação de contas, que a hipoteca do rancho Bonita Vista não era paga desde agosto de 2020 e a hipoteca de outra propriedade da Dia não era paga desde junho de 2020. Além disso, eles também afirmavam que o Keith e a Diana estavam envolvidos romanticamente desde antes do desaparecimento da Dia, coisa que eles corroboraram com fotos e posts tirados do Facebook da filha da Diana. E também afirmavam que a polícia estava investigando o Keith como um potencial perpetrador do crime ou dos crimes que levaram ao desaparecimento da Dia. A Crisara e o Clinton também alegaram na petição que a Dia havia deixado um bilhete quando desapareceu, alegando que temia por sua vida. A Diana Feder negou ter qualquer envolvimento com o desaparecimento da Dia. Ela também disse que não há valor no fundo fiduciário da Dia porque a amiga estava muito endividada. A Diana disse que o patrimônio da Dia é praticamente inútil. Mas, de acordo com os autos do tribunal, só a propriedade principal dela poderia valer alguns milhões. Há alguns anos, a Diana se retirou do cargo de co-administradora do fundo da Dia, abrindo mão de qualquer direito sobre os bens da Dia. Uma noite, logo após a polícia ter encerrado as buscas no rancho Bonita Vista, a Carmen, aquela vizinha da Dia do acampamento, notou que tinha um carro subindo a estrada em direção ao rancho. A Carmen e o marido foram até lá investigar, porque eles sabiam que ninguém deveria entrar no rancho que tinha sido isolado pela polícia. E, para surpresa da Carmen, era a Diana Feder que estava por lá. Ela disse que só tinha ido pegar algumas coisas na caminhonete da Dia, algo relacionado ao tratamento dos animais. Antes de sair de casa, a Carmen já tinha ligado para o departamento de polícia e chamado os investigadores. Então, logo que um policial apareceu, ela deixou ele lidando com a Diana e voltou para a casa dela. A Diana deu um relato mais detalhado sobre essa noite em que ela foi até a caminhonete da Dia. Ela disse que foi até a caminhonete e os vidros estavam abaixados. Ela então abriu a porta, o alarme disparou e ela pegou 2 tigelas, bolas de cachorro, uma coleira, um pouco de ração enlatada do carro, coisas que a Dia carregava para Ruby,
a cadelinha doente que estava sempre com ela. No banco da frente havia uma caixa de madeira, e a Diana abriu essa caixa e viu que tinha uma arma lá dentro, uma 38 com um cabo de madrepérola. Ela se perguntou por que a polícia não tinha levado a arma com eles nas buscas e resolveu levar a arma com ela para depois pensar no que fazer. Quando ela já estava indo embora do rancho, foi que ela encontrou a Carmen e logo depois o policial chegou. A Diana disse que mostrou para o policial tudo que ela estava levando. Inclusive, ela teria mostrado até a arma que tinha encontrado para ele e depois ela foi embora. Então, recapitulando, a Diana encontrou uma das armas da Dia na caminhonete dela, no rancho da Dia, que naquele momento ninguém podia entrar porque era uma possível cena de crime. E a Diana ainda levou a arma embora com ela. Quando questionada sobre o que ela fez com a arma depois, a Diana disse que avisou ao policial e depois entregou a arma para o Keith. E o Keith diz que não tem mais a arma e não se lembra o que ele fez com ela. Porque uma ex-agente especial do serviço secreto resolveu tirar uma arma de uma cena de crime que estava isolada e ainda a entregou para alguém que seria o primeiro suspeito do desaparecimento da suposta melhor amiga dela. Se tem alguém que saberia como lidar com um caso de pessoa desaparecida e que talvez tivesse até contatos para ajudar o caso a andar, a se movimentar mais rapidamente, esse alguém é a Diana. Ao mesmo tempo, ela também saberia exatamente o que fazer para contaminar a cena e prejudicar o caso. Quando a Dia desapareceu, a Diana Feder imediatamente afirmou ser a administradora do fundo fiduciário junto com o Keith e disse que todas as informações e detalhes deveriam ser repassados a ela, até relativos à investigação, A polícia devia contatá-la. A Diana e o Keith ainda venderam vários pertences da Dia logo após o desaparecimento, afirmando que o dinheiro seria usado para contratar um investigador particular. Mas, pelo que eu sei, eles nunca contrataram investigador nenhum. Após o desaparecimento da Dia, o Keith escreveu cartas à polícia local e ao xerife do condado de Riverside. Ele tentava persuadi-los a continuar procurando por ela. E o Keith também tentou algo inesperado. Ele entrou em contato com médiums e videntes por todo o país para tentar convencê-los a procurar pela Dia. E foi assim que um cara chamado Kelly Snyder se envolveu nesse caso, cerca de 8 meses depois do desaparecimento da Dia. O Kelly trabalhou para a polícia na agência antidrogas por 2 décadas, mas atualmente ele administra uma organização sem fins lucrativos para tentar ajudar a encontrar pessoas desaparecidas, chamada Find Me, Me Encontre. Essa organização trabalha principalmente com casos arquivados e tenta encontrar pessoas que já estão desaparecidas há anos, às vezes décadas. Eles têm equipes de busca, mergulhadores, cães farejadores e também trabalham com todos os tipos de médiums e videntes. O Kelly diz que eles tiveram muito sucesso usando a sua equipe de cerca de 100 médiums que estão espalhados por todo o mundo. Eventualmente, o Kelly conseguiu o retorno de alguns dos seus videntes e informou à polícia que o corpo da Dia poderia estar no lago Hammett. Buscas foram feitas no local, mas nada foi encontrado. E só para vocês saberem, a organização, a Find Me, do Kelly Snyder, não cobra nada de ninguém para realizar buscas e eles foram até o rancho. Ele levou mergulhadores para o lago e cães farejadores e tudo que tinha direito, além de informar a polícia sobre essa possibilidade do corpo da Dia estar no lago, que foi levantada pelos médiums dele. E então, assim, o único esforço que o Keith fez, que foi procurar médiums, videntes e entrar em contato com o Kelly Snyder, não foi nem pago. Uhum. Ele só embolsou, junto com a Diana, o dinheiro das coisas que ele vendeu, supostamente para contratar um investigador particular, entendeu? Enquanto o Keith consultava médiums, o Clinton adotou uma abordagem mais realista. Ele não apenas contratou um investigador particular, como também tentou bancar o detetive ele próprio.
o Clinton começou a ligar para todas as pessoas que viviam em Idlewood e a interrogá-las detalhadamente. Ele gravou todas essas ligações e conversas, ele compilou um conjunto de documentos e começou a desenvolver suas próprias teorias sobre o ocorrido. Ele ainda levantou uma recompensa de $300 mil por qualquer informação que leve ao paradeiro da mãe dele. Enquanto isso, o Keith levantou uma recompensa, ofereceu uma recompensa de $10 mil caso alguém desse informações que, a Dia estava bem, entendeu? Uhum. Não é só para encontrar a Dia em qualquer circunstância. Entendi. Eu vou pagar 10 mil, mas só se me garantirem que ela tá bem. Onde ela tá, entendeu? Uhum. O Clinton acredita que o Keith mantinha um relacionamento com a Diana, a amiga da Dia, e que eles podem ter trabalhado juntos para fazer a Dia desaparecer. O Keith chamava a Diana Feder de Di, que é, um apelido, uma abreviação para Diana. E era como se os dois já se conhecessem há anos. O Keith e a Diana negam as acusações e ela disse que só encontrou o Keith algumas vezes antes da Dia desaparecer. Só é engraçado que ela nem conhecia o cara direito, mas ela foi dormir no rancho com ele no dia seguinte que a amiga desapareceu. Os dois ainda passaram a alugar a propriedade para eventos e no Airbnb e embolsar o dinheiro para eles, é claro. O dinheiro não ia pro fundo da Dia. Dela. E nas avaliações do Airbnb, muitos hóspedes pareciam pensar que a Diana e o Keith eram casados. Eu não pude deixar de me perguntar onde estava a polícia. No meio dessa batalha judicial, de investigações particulares, de médiums, o que raio que a polícia estava fazendo pela Dia? Eles verificaram o álibi do Keith? Eu não sei se verificaram ou não, mas o que eu descobri é que o próprio Keith não está mais exatamente preocupado com álibis, porque, ao que parece, ele afirma saber o tempo todo exatamente o que aconteceu com a Dia. Ele, inclusive, diz ter visto tudo se desenrolar nas gravações da câmera de segurança. Em maio de 2023, por volta do meio-dia, 3 pessoas invadiram a fazenda, o rancho Bonita Vista. Isso depois? Maio de 2023. Depois que ela desapareceu, depois de tudo. 3 anos depois, praticamente. De acordo com um boletim de ocorrência, essas pessoas roubaram algumas ferramentas elétricas, um carro velho e um trator. Elas foram presas na fazenda e posteriormente se declararam culpadas. O motivo pelo qual eu estou contando isso é porque foi depois desse roubo que o Keith, de repente, mencionou algo novo. O Keith passou a falar sobre uma câmera de segurança que teria filmado o sequestro da Dia, sendo que ele contou muitas vezes antes que as câmeras não tinham filmado nada, e a gente tem indícios de que o servidor tinha sido danificado. O Keith resolveu descrever em detalhes o que ele viu nessas imagens. A Dia teria saído da casa principal, no rancho, e sido abordada por 3 indivíduos armados. E é engraçado que as mesmas pessoas que invadiram o rancho em 2023 eram as pessoas que tinham sequestrado a Dia. Olha só que coincidência. O Keith reconheceu as 3 pessoas imediatamente. Ele também disse que o detetive Alberto Louriero, do departamento do xerife do condado de Riverside, também teria visto essas imagens. E o detetive afirma que, lógico, não existe imagem nenhuma. E tem mais um aspecto estranho nessa nova teoria, nesse novo discurso do Keith. Essa teoria se alinha com informações de alguns dos médiums do Kelly Snyder que trabalham com a organização de pessoas desaparecidas. 2 ou 3 médiums teriam dito que 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, eram responsáveis pelo desaparecimento da Dia. Então, o Keith está pegando o que alguns dos médiums disseram que aconteceu e está misturando com as pessoas que assaltaram o rancho. Não seria a primeira vez que ele tratava as informações dos médiums como fatos concretos. Lá, quando o Kelly Snyder falou que o corpo da Dia poderia estar no lago, ele também dava entrevista falando que tinha certeza absoluta que o corpo dela ia ser encontrado lá.
Em última análise, o Keith acredita que as 3 pessoas na filmagem que não existe, fazem parte de uma gangue de motociclistas traficantes de drogas e que essas pessoas estão fortemente envolvidas na morte da Dia. Ele também acha que foi o Clinton que os contratou. Em dezembro de 2022, um juiz nomeou um tutor, um guardião legal, independente e objetivo, para representar os interesses da Dia no tribunal. O juiz também aprovou um acordo entre o Keith e os filhos da Dia, em que cada uma das partes ficará com 50% do patrimônio quando a Dia for declarada morta. Ou seja, o Keith fica com 50% de tudo e os filhos, Clinton e Krizara, dividem os outros 50%. Segundo a lei da Califórnia, uma pessoa desaparecida pode ser declarada morta após 5 anos. Então, amanhã, o dia seguinte que esse episódio vai sair, dia 6 de junho de 2025, vai fazer 5 anos que a Dia sumiu. E ela vai ser declarada oficialmente morta. Tem apenas uma ressalva nisso tudo. Se os filhos forem considerados envolvidos no desaparecimento da Dia, eles não receberão nada. E se o Keith for considerado envolvido, ele também não recebe nada. Mas eu acho difícil que alguma coisa aconteça até amanhã, ou nos próximos meses, que altere alguma coisa nesse acordo. Essa linguagem no acordo judicial que foi redigido e acordado pelos 3 quase parece incentivar o Keith, a Krizara e o Clinton a atribuírem o desaparecimento da Dia às narrativas um do outro. A versão deles dos eventos se torna valiosa, porque há uma recompensa por ter uma versão dessa história sendo considerada verdadeira. Uma indenização multimilionária, porque se um deles for considerado responsável pelo desaparecimento da Dia, os outros levam tudo. Em novembro de 2023, o Keith acabou se metendo em encrenca sozinho e foi expulso do rancho. Ele enviou uma mensagem de texto para uma corretora de imóveis, perguntando se ela estaria interessada em colocar o rancho à venda. Correu a notícia de que o Keith estava tentando vender o rancho da Dia, mesmo sem ter autoridade para fazê-lo. 5 dias depois, o juiz destituiu o Keith do cargo de administrador do fundo patrimonial da Dia. Mais tarde, naquele mês, avisos de despejo foram afixados do lado de fora do rancho. O Keith fez as malas e foi embora. Mesmo tendo sido destituído do cargo de administrador do fundo, isso não o impedirá de receber a metade dos bens da Dia. Graças aos seus anos de investigação, o Clinton desenvolveu uma teoria sobre o Keith Harper e sobre o que aconteceu com a mãe dele. Abre aspas. Para mim, ele é culpado, mas também serve como bode expiatório e um alvo fácil. Ele é o cara fácil de culpar. Eu acho que há muitas outras pessoas envolvidas e que muitas outras pessoas sabem o que aconteceu. Enquanto a polícia não investigar esses outros ângulos e fizer perguntas mais profundas, esse caso nunca se resolverá. Fecha aspas. E eu, de certa forma, concordo com ele, porque a gente não faz ideia do que a polícia está fazendo, do que os investigadores estão fazendo. Se estão fazendo. Sabe? Se estão fazendo alguma coisa, né? O Clinton não acredita que o Keith seja o único culpado pelo desaparecimento da Dia, porque ele não dá muito crédito à inteligência do Keith. Ele disse, eu não acho que o Keith seja um gênio do crime. Acho que focar demais nele é uma perspectiva muito limitada. O Clinton não quer sair apontando dedos, mas se ele tivesse que nomear um possível cúmplice que ajudou o Keith a se livrar da Dia sem deixar rastros, ele com certeza diria que foi a Diana Feder que o ajudou. Esse Keith me parece muito aquela pessoa que ela, por si só, não é tão esperta, não é tão genial. Uhum. Mas ele sabe manipular a mulher muito bem. Uhum. Mulher vulnerável, né? Exatamente. Você vê que ele conseguiu chegar numa mulher mais velha milionária. Aí, na primeira chance que uma mulher senta no mesmo snowmobile dele, ele tenta apalpar. Se aproveitou, eu acho que se aproveitou
Da Jodie Newcomb, que morreu ali sob circunstâncias esquisitas e sim, talvez ali num trabalho escravo, talvez ali sim, numa... né? com certeza. Então, parece que ele é muito E bom. a primeira esposa dele, né? Que também teve aquele lance de... E esse tipo de pessoa costuma se achar muito inteligente. E Aham. acha que consegue, assim como consegue manipular essas mulheres, acha que consegue manipular todo mundo em volta. É, E aí, vem com essas histórias meio malucas. Como se as pessoas... Mas semana passada você falou outra coisa. Agora você tá falando que tem filmagem. Agora você Pois tá falando que são esses caras. Você tá achando que eu sou o quê, sabe? pois é. Mas eu, realmente, eu não acho que ele seria inteligente pra fazer isso sozinho, entende? Enquanto... Eu acho que ele seria inteligente pra manipular a Dia Sim, a botar o nome dele lá no fundo foi como administrador, com o certeza. protagonista ali do plano, né? Agora, talvez matar, se livrar do corpo, esconder evidências e bagunçar totalmente aquela cena de crime, ele não seria inteligente o suficiente pra isso. Tenho certeza. O Keith Harper atualmente está morando no Colorado. Ele entrou com uma moção para obter $500 mil do patrimônio da Dia, e metade desse valor, segundo ele, é para compensar o tempo que ele passou trabalhando no rancho. E a outra metade é para pagar o dinheiro que ele diz ter investido no rancho enquanto ele morava lá. O Keith transfere a culpa para os filhos da Dia, particularmente para o Clinton, alegando que, embora o Clinton não a tenha assassinado pessoalmente, ele tinha conexões com a máfia que lhe permitiam contratar alguém para fazê-lo. O Clinton e a Cruzara talvez não soubessem que tinham sido cortados do testamento, do fundo fiduciário da Dia. E ela estava causando problemas para eles em relação ao espólio do Clem. Eu falei com muitas pessoas que viviam na região de Idlewood, que eram amigos ou só conhecidos da Dia, e eu fiquei surpresa com a quantidade de gente que confirmou essa história de que a Dia tinha medo do Clinton, que ela estava muito chateada com a maneira como os filhos a estavam tratando e ela não confiava em nenhum dos dois. Ela falou isso para Julie, a amiga dela, que eu acho que era uma pessoa boa, Me parece que era uma boa amiga. Ela falou isso pra Carmen, que a Carmen não era tão próxima dela, era só uma vizinha. Mas a Carmen disse que a última vez que ela falou com a Dia tinha sido 2 semanas antes dela desaparecer e que a Dia estava muito nervosa, estava chorando, estava, assim, bem agitada, falando que os filhos dela eram 2 interesseiros, que eles só queriam se aproveitar dela e que ela não confiava neles. Em relação a isso, eu não acho que precisa o cara tá ligado à máfia. Claro Geralmente quem tem dinheiro tem um capanga pra fazer as paradas, sabe? E é assim que acontece. Tem alguém que não fala não pra pessoa e aí as coisas acontecem. Mas, em contrapartida, eu acho que também uma das coisas que os manipuladores fazem e tal é te isolar da família. Então é muito possível também que, óbvio que eles não deviam ter uma relação boa, estavam no litígio, mas aí a pessoa que tá manipulando também podia botar a ideia na cabeça, podia piorar a situação, podia botar fogo na lenha. Fazer um gaslighting com ela mesmo. Exatamente. Então, assim, eu não duvido que eles vão ter uma relação péssima, eu não duvido que ela tivesse medo, porque é aquilo. Pessoas com dinheiro têm essas pessoas. Entendeu? E ela falava também muito que meus filhos estão tentando até tirar a minha propriedade, estão tentando tirar o meu rancho de mim, eles querem me deixar sem nada, entendeu? Acho que até por isso que ela resolveu fazer esse fundo. É tão difícil saber em quem confiar nesse caso, nessa história, porque todo mundo parece que ia ter algo a ganhar com o desaparecimento da Dia. Todas as pessoas próximas a ela, com quem eu converso normalmente em outros casos e que, assim, geralmente eu confio, sabe? Os filhos da pessoa desaparecida, os amigos mais próximos da pessoa desaparecida. E nesse caso eu tenho que desconfiar de todo mundo. Todo mundo quer que a sua versão dos acontecimentos seja acreditada, que seja considerada a verdade para levar a maior parte do dinheiro. Se de fato a Dia acreditasse que o filho, o Clinton, tentou matá-la, seja isso verdade ou não, ela estaria muito vulnerável à manipulação de alguém mal intencionado.
Alguém que tivesse conhecimento da situação dela, principalmente dos problemas familiares, certamente poderia ter feito um gaslighting e isolado, manipulado e aumentado uma coisa que já tava ali, né? Um medo que já tinha mesmo e virou paranoia. A Diana Feder mora atualmente na Geórgia, de acordo com os registros de propriedade. A Diana foi casada com um policial antes, teve uma longa carreira na polícia ela própria, foi agente do serviço secreto e agora ela se casou novamente com o ex-marido policial. Será que ela poderia ter aliados também na polícia de Riverside, que permitiriam que essa investigação fosse tão confusa, tão atrasada, bagunçada? É uma das coisas que eu ainda fico me perguntando. A Diana era a segunda administradora do fundo fiduciário. Depois de alguns meses do desaparecimento da Dia, ela começou a lançar suspeitas sobre o Keith Harper, bem como sobre os filhos da Dia. Se algo acontecesse com o Keith, como a sua prisão, a sua morte ou incapacidade, a Diana herdaria o fundo e todo o controle das propriedades e dos bens da Dia devido à sua posição secundária. Quando eu comecei a pesquisar e a escrever esse caso, eu não tinha ideia do quanto ele era complexo e de como ele ia ficar extenso. Eu termino o episódio achando que o Keith é o meu suspeito número 1. Eu não sei o que pensar exatamente sobre o envolvimento da Diana, porque ela se retirou do fundo fiduciário, ela não é mais uma administradora daquele fundo, então o que ela teria a ganhar a essa altura do campeonato, sabe? Pra cadeia. Será que o Keith vai dividir o dinheiro com ela quando ele receber a parte dele? A gente vai ter que esperar para ver. E apesar de tender para esses dois como os culpados, o Keith e a Diana, eu não acho os filhos da Dia tão inocentes assim. Então, eu não sei. É isso aí. Nada me surpreenderia, entendeu? Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Tatiana Valcasser. A Tatiana já é apoiadora do Detetive de Sofá há bastante tempo. Sim, financiando isso aqui. Sim, é graças a ouvintes maravilhosos como ela que a gente consegue manter essa casa de pé. Manter esse podcast de pé. A casa também, né? Eu diria. Sim, é. Então, muito obrigada, Tatiana. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, tenha gostado desse caso. E para vocês aí que estão ouvindo e ainda não apoiam o Detetive do Sofá, acessa lá o apoia-se, apoia.se/detetive do sofá, ou entra lá no Orelo e cata a gente e vem apoiar você também. O que vocês acham que aconteceu com a Dia Abrams? Ou melhor, quem vocês acham que é o responsável pelo desaparecimento e pela provável morte dela? O Keith? A Diana? O Clinton? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e vem conversar comigo e me contar o que você achou desse episódio e quem você acha que matou a Dia. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.